Olá, amigos da Gota, eu sou Francis Rubens e bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de começar o conteúdo, eu queria dar algumas explicações, principalmente pela demora para sair novos vídeos aqui no canal. A gente vem tentando manter uma regularidade de assuntos, de conteúdo, mas durante esse período agora, até terminar as eleições municipais, vai ser muito complicado. A gente nunca se disse totalmente imparcial. Nós temos um lado, nós temos um viés ideológico que cada um de nós, componentes do canal, segue. E boa parte dos integrantes do canal, na verdade todos, menos eu, estão diretamente envolvidos em campanhas eleitorais. Então, meu amigo Daniel Filho está envolvido diretamente, está concorrendo a um cargo eletivo, então ele está afastado, não está podendo fazer os vídeos do canal. Principalmente a gente prefere, mesmo tendo a parcialidade, a gente não é eleitoreiro, a gente não quer fazer esse papel de campanha eleitoral. Então, por enquanto vai ser só eu fazendo tudo do canal, então a gente vai ter uma demora um pouquinho maior para sair os vídeos. Mas, sem mais delongas, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever quem não é inscrito e vamos ao conteúdo. Uma história muito até engraçada, mas ilustra bem a diferença entre esquerda e direita. Eu vou contar aqui para você. O tio de uma jovem, que os pais eram de esquerda, perguntou para ela assim na presença dos pais: "Vem cá, se você fosse eleita presidente do nosso país, o que você faria primeiro?" Aí a jovem respondeu assim: "Olha, eu daria comida e casa para todos os moradores de rua." Aí os pais da jovem, ouvindo aquilo, sorriram, abriram um sorriso, cheios de orgulho, falaram para ela assim: "Bem-vinda à esquerda." Aí o tio falou assim: "Que ideia ótima." E disse para ela o seguinte: "Mas você não precisa esperar ser presidente para ajudar os moradores de rua. Faz o seguinte, vamos lá em casa, você corta a grama lá de casa, varre o pátio, a calçada, eu te pago R$100, e depois nós vamos lá no mercadinho perto de casa, onde costumam aparecer os moradores de rua, e você pode dar os R$100 pro primeiro que aparecer. Que tal?" Aí a jovem parou assim e pensou. Ela disse: "Mas por que o próprio morador de rua não pode ir na sua casa, fazer o trabalho, cortar a grama, varrer o pátio, a calçada, e você paga os R$100 direto para ele?" Aí o tio deu um sorriso e falou: "Bem-vindo à direita." Realmente, eu tenho que concordar que é mais ou menos assim que acontece quando a gente fala do básico, das correntes majoritárias do pensamento de esquerda e do pensamento de direita. Na verdade, não das correntes majoritárias, na tentativa de aplicar as ideologias na administração pública. É nesse vídeo aí que ele tenta claramente colocar como uma hipocrisia de quem defende a esquerda, de quem se diz esquerda, em querer garantir o básico e simplesmente se questionar por que eu devo trabalhar e não o outro para conseguir aqueles R$100. Mas vamos analisar direitinho essa história para a gente ver como é que se desenrola os fatos e onde está a ideologia de cada um. Por exemplo, a gente já de cara vê que a pergunta é: o que é que você faria se fosse presidente do seu país? E a jovem responde: daria comida e casa para todos os moradores de rua. Ou seja, o pensamento que realmente fundamenta boa parte da esquerda no mundo hoje, que é garantir pelo menos o básico. E já quando é questionada pelo tio, que o tio pergunta: então, você não precisa ser presidente para ajudar. Você pode cortar a grama da minha casa e aí sim receber R$100 e poder dar para um morador de rua. Mas veja bem, agora vamos analisar aí onde está o pensamento de direita. Ele diz que não é preciso garantir o básico. Você pode dar R$100 para a pessoa e vai estar fazendo ajuda, mas não vai resolver o problema. Porque o que ele está querendo ali não é resolver o problema, é arrumar uma força de trabalho que vai ser bem especializada para tentar, e assim essa pessoa tentar ajudar a outra. Ele diretamente jamais vai precisar ajudar, porque não é problema dele.
Porque não é problema dos grandes empresários ajudar quem necessita. E o pensamento de direita está bem ligado a isso. Bem ligado a não ter que responsabilizar o governo, o Estado, pelo bem-estar da população, cada um por si. E você veja bem, outra questão que fica nas entrelinhas que a gente não percebe. A jovem não disse, não, eu não quero trabalhar, bote outra. Ela só perguntou, por que você não contrata o outro que precisa? Porque naquele caso eu não preciso, o outro que precisa. E aí ele diz, bem-vindo à direita, porque é isso, a direita não contrata, não pensa em quem precisa, em quem pode, em quem está próximo. Então é mais um viés que a gente pode colocar nessa história. Que nesse caso, esse pensamento, principalmente o neoliberal hoje, é exatamente isso, terceiriza inclusive as boas ações. Abraham Maslow foi um psicólogo norte-americano que criou e fundamentou talvez a teoria que seja mais usada para quem quer trabalhar com equipes, para quem estuda motivação de equipes e até de vendas também. A pirâmide que aparece aqui resume, bem resumido, como é que é essa teoria das necessidades de Maslow. Na primeira linha a gente já pode ver que são as necessidades fisiológicas, que vai respiração, comida, água, sexo, sono e todas as necessidades básicas. Na segunda linha temos segurança. Segurança do corpo, do emprego, de recursos, da família, da saúde, da propriedade. Na terceira já ali amizade, família, intimidade sexual. Mais acima temos a autoestima, quer dizer, a estima, que tem a autoestima, confiança, conquistas. E no topo a realização pessoal, que é a criatividade, espontaneidade, solução de problemas. A gente vê que no topo das necessidades, na pirâmide de Maslow, está justamente aquilo que motiva quem está no topo da hierarquia da cadeia de trabalho. Então nessa pirâmide a gente entende que existem hierarquias de necessidades que as pessoas têm que suprir. Quando a pessoa supre a primeira, a base, que é a mais fisiológica de todas, ela passa para a segunda, tenta suprir a segunda e assim sucessivamente até chegar no topo. Na história aí, o que é que acontece? A menina, ela quer simplesmente eliminar que o mercado de trabalho necessite suprir aquela primeira faixa da pirâmide, que aí torna as pessoas mais livres. Você garante o seu básico, as duas básicas, que é a da segurança e a da fisiológica. Você supre as duas primeiras e aí o cidadão trabalha pelas outras, vai em busca tendo a segurança de que está tudo bem. Então ele pode desenvolver o seu trabalho, pode se desenvolver como pessoa de forma mais tranquila. Só que não é isso o que o tio da garota quer. O tio da garota quer prender o trabalho, aquele serviço que ele não gosta de fazer, que é cortar a grama, para uma pessoa que tem que garantir o básico. E nem isso ela vai garantir. Ela vai ter uma esperança de garantir o básico naquele dia, por 2 dias, 3 dias, mas vai precisar de novo, se tornando refém desse ciclo. E aí você se mantendo refém da base para as humilhações no trabalho. Porque imagine uma pessoa que já tem sua segurança, que tem a saúde da sua família garantida, que tem sua moradia garantida, que tem sua alimentação garantida, vai ter um limiar muito pouco de aceitação de humilhações e agressões e assédios morais, como acontece em várias empresas. Porque o administrador incompetente, ele não consegue ser líder, ele só consegue ser chefe. Ele só consegue motivar sua equipe pelo medo. Então, a partir disso, vem as humilhações e os assédios que o trabalhador sofre. Então, na verdade, nessa discussão que põe à tona essa historinha aí, na verdade, a grande polarização é entre os que querem humilhar e os que querem dignidade.
aí, isso tudo nos leva para uma discussão que está muito em pauta hoje, no cenário nacional e também no municipal. Hoje, o que se fala em modernizar a administração pública é fazer uma reforma que ataca a estabilidade do servidor. Mas a estabilidade do servidor nasceu para justamente garantir instituições que trabalhem para o Estado, não para governos. Como, por exemplo, Polícia Federal, Receita Federal e INSS. Certas instituições do país precisam passar de governo para governos. E os funcionários que ali trabalham não podem se sentir ameaçados a cada troca de governo, porque senão você não consegue ter uma instituição sólida e não consegue ter um trabalho sólido e ainda por cima vai estar justamente mais aberto à formação de cabides de emprego e chantagens. Outro problema que gera essa questão da falta de estabilidade e falta de concurso é uma coisa que a gente vê muito e a gente vê agora, nesse momento, a gente está vendo muito na nossa cidade ou na sua cidade onde você está, que é funcionários da prefeitura ou da Câmara trabalhando para a campanha eleitoral de alguns políticos, justamente pelo medo de ter o seu emprego perdido, de perder o seu emprego, de ficar sem sua fonte de renda, e também gera outra consequência lá na frente, que os gestores tendem a contratar pessoas que têm capacidade de aglutinar votos para si. Então, você acaba tendo vários funcionários que não têm a qualificação, não têm o perfil para trabalhar em determinada área, mas estão lá porque garantem votos, seja para a prefeita, seja para um líder da Câmara, seja para um vereador, seja para quem quer que seja, para um deputado estadual. Essas pessoas estão lá justamente para garantir esses votos. A administração pública é um desafio enorme e é muito diferente da administração privada. E é por isso que Maslow nesse debate é tão importante, porque a gente precisa entender essa cadeia de necessidades e instrumentalizar um incentivo às necessidades do topo da pirâmide para que a gente mantenha uma equipe motivada. Por isso é preciso muito preparo para uma formação de um plano de carreiras dentro do serviço público que mantenha a equipe motivada, que você tenha uma coisa de qualidade. Quando a gente fala que não se consegue administrar com concursado, só com contratado, e é uma coisa que vem dando certo em vários municípios, vem dando certo na seguinte forma: vem dando certo porque os prefeitos que fazem isso se reelegem, já aquele motivo que a gente tinha falado antes, do cara ser um funcionário justamente porque agrega votos. Então, isso também é consequência do jeito que se faz política em vários lugares. Como a gente falou no vídeo anterior, a eleição não pode ser um mero concurso de popularidade. A pessoa tem que ter projeto, tem que ter planejamento, tem que ter um perfil ideológico definido. E aí eu não estou defendendo que tenha que ser um de esquerda ou que tenha que ser um de direita. Pelo menos que tenha, porque é a partir disso que você faz o seu projeto. A gente viu nessa história agora que existem prioridades a ser tratadas quando você pensa de uma forma e quando você pensa de outra. Então, a gente não pode se render ao populesco. E vamos ter projeto, vamos pensar nas cidades, vamos pensar na administração pública com mais seriedade. Valeu! Um abraço e tchau!